Minha saudação fraterna em Cristo Jesus a todos vós. Continuamos meditando na nossa revista, lição de número 7. Esta revista, que é editada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, que são órgãos da Convenção Batista Conservadora. Lição de número 7. O exemplo dos 4 leprosos. Está extraído de 2º livro dos Reis, no capítulo 7, este relato. E o nosso texto para a base é: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. 2º livro dos Reis, no capítulo 7, o verso 9, a parte A. Este relato aconteceu na cidade de Samaria, quando Deus permitiu que o rei Ben-Hadad, o rei Ciro, sitiasse e a mantivesse presa dentro dos seus muros. Naturalmente que este juízo de Deus veio em função da desobediência daquele povo aos mandamentos de Deus. Sitiados, sem poder sair, a fome começou a invadir a cidade. A fome começou a prevalecer entre aqueles que moravam dentro dos muros. Ninguém se animava a sair, porque o exército inimigo estava ali ao lado de fora. E aconteceu um fato que causou muita revolta para o rei, que foi uma certa mãe que decidiu se alimentar do corpo do próprio filho. E aí então comentou que combinaram entre si se alimentar primeiro com o filho de uma e depois se alimentariam com o filho da outra. E quando chegou a situação, a outra não quis de maneira nenhuma, e aí então elas recorreram ao rei para que o rei fizesse justiça. E diante de tal miséria, este rei chamado Jorão, em vez de confiar em Deus, ele decidiu tirar a vida do profeta Eliseu, que havia profetizado a respeito dos pecados daquele povo. Porém, Deus anuncia uma grande fartura através do próprio profeta Eliseu, que recebeu de Deus esta mensagem, e quando foi anunciado ao rei, o capitão do rei não acreditou nisto. E, infelizmente, ele não conseguiu ver o cumprimento desta sentença. E então, diante deste cenário, começa o relato de 4 leprosos. Por serem leprosos, eles estavam do lado de fora da cidade. Eles viviam em leprosários, geralmente em fendas de rochas, lugar de abrigo, mas somente entre os leprosos. Não era permitido que um leproso circulasse livremente nas ruas da cidade, no interior da cidade. E aí então, eles estavam ali na porta da cidade. Não havia o que fazer. Eles já estavam muito famintos e, se porventura conseguissem entrar na cidade já estava reinando a fome. O povo já estava faminto. E aí então eles começaram a pensar: dentro da cidade, todo mundo está com falta de alimentação. Nós aqui, mesmo do lado de fora da cidade, nós vamos ter o mesmo fim daqueles que estão lá dentro, porque também não temos o que nos alimentar. E então chegaram à conclusão: vamos lá até o arraial dos Círios. Se eles nos deixarem viver, a gente segue vivendo. Mas se eles nos matarem, nós iríamos morrer de fome mesmo.
E aí então, depois de conversarem entre si, eles se foram ao arraial dos Círios. A grande surpresa foi que o arraial estava totalmente deserto. As tendas vazias, os alimentos, as provisões, tudo ali estava, a alimentação, vestes atiradas pelo caminho, porque Deus, que havia falado através do profeta Eliseu, fez com que o exército sírio ouvisse um ruído de um grande exército e deitou a correr e a voltar com tal desespero que não desarmaram o acampamento, correram para salvar as suas vidas. E ali ficou aquela grande provisão à disposição daqueles 4 leprosos. Então eles foram, entraram numa tenda, se alimentaram talvez como nunca tinham se alimentado ainda, entraram em outra tenda, guardaram mantimento, levaram alguns valores, guardaram para si, estavam tranquilos, estavam fartos, havia agora muito mantimento para eles, e neste momento eles começaram a pensar. E nós queremos falar então sobre o exemplo destes 4 leprosos que começaram a agir dentro deste contexto, dentro deste cenário. Primeiramente, como já falamos, eles já agora estão fartos, eles estão tranquilos e eles agora param para pensar um pouquinho e eles refletem. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, eu digo no capítulo 7 e o versículo 9, a parte A nos diz assim: Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Eles pensaram que até pouquinhos instantes atrás, eles estavam a perecer de fome. Tomaram uma decisão que poderia custar as próprias vidas, mas naquele momento eles acharam que valeria a pena porque eles iriam morrer de fome de qualquer maneira. Eles começaram a pensar agora que dentro da cidade, todos os moradores, velhos e crianças inclusive, estavam com a mesma fome que eles estavam. Estavam na mesma situação que eles estavam até pouquinho tempo atrás. Eles lembraram da miséria e eles estavam plenamente saciados, porque tinham encontrado alimento. Certamente, eles pensaram que ali haveria alimento para todo o povo daquela cidade, como de fato o texto nos mostra que aconteceu. E aí então nos vem a reflexão. Como nós temos refletido a respeito daqueles que estão confinados, presos a uma vida de miséria, a uma vida de pecados, presos pelos laços do maligno, sem poder saírem destes. Do outro lado, nós estamos fartos, nós estamos saciados, nós temos a bondade de Deus agindo a nosso favor, nossos pecados foram perdoados, os nossos corações foram purificados, Jesus Cristo está sempre conosco, nos sustentando, nos dando alegria, temos paz, temos conforto, temos esperança,
temos a presença gloriosa do Espírito de Deus como um companheiro, como um consolador sempre conosco. Temos a esperança bendita de, após a nossa estadia terrena, ir descansar com Jesus. Temos a convicção de que Jesus virá nos buscar quando chegar o tempo determinado pelo Pai, e então estaremos reunidos ali nos céus, estaremos revendo os nossos queridos que já foram. Enfim, a lista de bênçãos, fruto da bondade de Deus para conosco, é muito extensa. Nós temos tudo, não somente nesta terra, mas também temos promessas infalíveis da parte de Deus de ir descansar com Jesus quando esta vida terrena terminar. Será que não precisamos aprender com estes leprosos e pensar nesta grande fartura que nós temos, em contraste com a miséria em que vivem na margem deste mundo, preso aos seus pecados, às suas misérias, aos seus traumas, vidas com a sua consciência pesada, cauterizada, pessoas tão sofridas, tão desamparadas, pessoas esquecidas, pessoas que não fazem falta para ninguém. Será que não nos lembramos de ninguém? Será que a nossa fartura nos deixa tão sem condições de meditarmos naquilo que nós poderíamos ser úteis e fazer e realizar em favor da obra de Deus, em favor destas vidas pelas quais Jesus derramou o seu sangue, vidas que diante de Deus valem tanto quanto nós valemos, que a diferença está que nós já temos sido alcançados pela salvação e eles ainda aguardam que nós vamos ir ao seu encontro para entregar uma mensagem de salvação, para entregar uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de libertação dos seus pecados, para uma vida feliz, para uma vida abençoada, como nós estamos? O texto bíblico questiona: como ouvirão se não há quem pregue? Que venhamos meditar na ação dos 4 leprosos. A primeira coisa que aconteceu, eles refletiram e eles se lembraram de um povo que estava ainda como eles estavam há pouco tempo atrás. E então eles tomaram a sua decisão. É interessante porque algo mais aconteceu nesta reflexão. Enquanto eles pensavam séria e sensatamente sobre esta maravilhosa surpresa que aconteceu, esta troca de vida em questão de pouquíssimo tempo, eles pensaram na possibilidade de um mal, de um castigo que poderia vir sobre eles se eles não anunciassem, se eles não repartissem aquilo de onde eles já estavam fartos. Eles pensaram
que, assim como eles tiveram a oportunidade, ainda que foi em função da iniciativa que tomaram, eles agora poderiam ser úteis. 4 vidas que até pouco tempo atrás eram muito desprezadas. Porém agora, uma vez que eles encontraram a fartura, eles poderiam ser úteis a tal ponto de nunca mais serem esquecidos por todos os moradores daquela cidade chamada Samaria. Então, quando eles pensaram nisto, quando eles pensaram nesta situação, depois de estarem saciados, aí eles realmente decidiram: nós vamos anunciar a casa do rei. Será que estamos tão amortecidos? Tão insensíveis? Com aquele povo que perece sem ouvir as boas novas de salvação? Jesus confiou a cada um de nós esta tarefa. É uma verdade que está muito clara na palavra de Deus. A tarefa não é exclusiva de alguns, como que somente um grupo seleto teria este dever de anunciar. Mas essa tarefa é muito clara e ela foi direcionada a todo aquele que já recebeu a salvação em Jesus Cristo. Infelizmente, nos deparamos com uma grande realidade, uma triste realidade de cristãos que nunca se animaram a falar de Jesus. Cristãos que recebem oportunidades para falar de Jesus. As pessoas chegam como quem tem sede, e os cristãos têm a água para saciar. E mesmo assim, não atinam ou não se encorajam, se omitem, se sentem incapazes e acabam se acovardando, se intimidando, recuando. E então deixam de fazer algo que poderia mudar a vida destas pessoas e fazer com que esta pessoa, que foi um instrumento de Deus para abençoar estes novos convertidos, fique gravado na memória deles como aquele instrumento de Deus que levou a boa nova e que os libertou da vida miserável que viviam. E para o resto de suas vidas, eles vão testemunhar que foi o senhor fulano, a senhora Beltrana, o irmão, a irmã, que lhes anunciou Jesus. E a partir daquele momento, eles tiveram uma mudança maravilhosa nas suas vidas. Porque muitas vezes falta esta coragem? Porque falta sensibilidade? Porque falta compreensão das Escrituras? Porque falta conscientização da tarefa que Deus confiou a cada um de nós? Se você não anunciar o Evangelho, o seu galardão será dado a outro que evangelizar. Não recebe galardão quem recebe a tarefa. Recebe galardão quem cumpre a tarefa. E por isso, nós precisamos estar conscientes. O que aconteceu então quando os 4 leprosos foram anunciar ao rei?
O rei não conseguiu acreditar. Não, 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 não. Eu já vou adiantar para vocês o que eles estão fazendo. Eles sabem que nós estamos aqui na cidade e o termo bíblico usa esfomeados. E aí então eles se recuaram um pouquinho do acampamento e quando nós sairmos para ir buscar alimento, eles vão nos pegar e nos tornar escravos, vão entrar na cidade e assim por diante. Mas sempre tem alguém ali com uma certa sensatez e disse: mas rei, se nós ficar nesta situação, a gente vai morrer igual. E sabe, é interessante porque o rei não conseguiu refletir como os leprosos. Os leprosos refletiram melhor do que o rei, mesmo com a notícia dada ao rei. E aí então o rei disse: bom, então pega aí uns cavalos que ainda restam, porque se nós não der jeito, eles vão perecer como todos os outros que já pereceram, e vão lá dar uma conferida. Daí ele mandou alguns mensageiros ir lá para conferir e para voltar com a notícia. Os mensageiros chegam dizendo: realmente, o acampamento está vazio, toda a provisão está lá. E aí o rei determina que se abram as portas da cidade para que o povo possa ir e saquear o acampamento. Então houve a fartura que o profeta Eliseu havia anunciado: amanhã, a estas horas, haverá fartura para todos os habitantes de Samaria. Só que, quando Eliseu falou isto, salientamos isto no começo desta lição, tinha um capitão que não acreditou. E o profeta Eliseu sentenciou: verás com os teus olhos, mas não participarás desta fartura. O capitão não creu no que Deus falou e não desfrutou do que Deus falou. Por quê? Para que possamos desfrutar do que Deus tem para nós, nós precisamos crer naquilo que nos foi anunciado, na palavra de Deus que nos foi anunciada. Será que esta realidade não está invadindo a mente e o coração de muitos cristãos? Sei que pode ser uma reflexão de confronto, porém é necessário que nós sigamos o exemplo destes 4 leprosos. E eles refletiram, eles pensaram com calma, em um momento de calamidade, e tomaram uma decisão, ainda com grandes riscos, mas eles decidiram e foram bênção para toda aquela cidade. Uma cidade foi alimentada através da notícia de 4 leprosos que antes estavam à mercê de morrer de fome do lado de fora de Samaria. Mas me permita ainda uma outra reflexão. Eu e você, um dia estávamos famintos, leprosos pela lepra do pecado. Um dia nos encontramos com Jesus e fomos libertos. E agora, como temos reagido? Não estamos conseguindo nem
seguir o exemplo de 4 leprosos? Que o Senhor nos ajude e que nós pensemos que algum mal poderá sobrevir para os negligentes que não cumprirem o ID de Jesus. A fartura existe, porém nós precisamos ser instrumentos de Deus para anunciá-la. Quem tem fome, quem tem sede, tem onde se saciar. Mas como ouvirão senão a quem pregue? Reflitamos sobre esta grande verdade, urgente verdade, e tomemos propósitos diante de Deus para que continuemos a ser abençoados pelo Senhor em toda a nossa vida. Amém.